Olá, pessoal, todo mundo bem? Professor Soares aqui para comentar agora a prova de nível superior da UESP, a parte do Estatuto. Essa prova aqui foi uma prova complicada, uma prova difícil, não foi fácil. Realmente, só quem assistiu aí todas as aulas, fez a leitura do Estatuto, conseguiu fazer uma excelente prova e ainda, além disso, necessitava de uma interpretação em algumas questões, como foi o caso dessa 25. O gabarito mais próximo, assim, que a gente verifica até que está mais completo seria o item D, né? Só que o item D, ele tem um pequeno problema, porque não é ajuda transporte, é auxílio transporte. Então a gente consegue visualizar erros aí em todas as alternativas. Por exemplo, o item A não existe auxílio alimentação. As indenizações é data, né? Diárias, a ajuda de custo, indenização de transporte e auxílio transporte. Também não tem auxílio alimentação. Aqui o problema é a ajuda transporte, não existe isso. E aqui, auxílio alimentação e auxílio qualificação. Então, portanto, o gabarito realmente é o item C. O que eu tenho de vantagens corretas é diárias, auxílio transporte e adicionais. Mas, como eu falei, é uma questão muito maldosa, porque o item dele está mais completo. Fala de gratificações adicionais, coloca quase todas as indenizações, só que uma indenização está com o nome errado. Não é ajuda transporte, é auxílio transporte. Questão 26. O servidor não pode afastar-se para tratamento de saúde? Pode sim. Compôs para fim de estágio probatório, período de licença classista, interesses pessoais. Ele nem pode tirar, é uma matraca, né? Ele nem pode tirar no estágio probatório. Não se considerar licença, tratamento de interesse particular ao servidor ocupante de cargo, comissão ou estágio probatório. Perfeito. É o nosso gabarito. O servidor que foi investido em cargo de confiança fica dispensado de cumprir o estágio probatório. Aqui, essa questão ela está errada, porque ele falou servidor. Porque se falasse a pessoa que foi investida em cargo de comissão, a questão estaria certa, porque cargo de comissão não tem estabilidade, né? Não tem estágio probatório. Mas quando ele fala o servidor, então quer dizer que a pessoa já é servidora pública. E aqui é a situação, por exemplo, de você entrar na UESP, ser nomeado na UESP, entrar em exercício, e 2 meses que você estiver lá dentro, você vai ocupar um cargo de comissão, é chamado por um cargo de chefia. Ali você continua cumprindo o seu estágio probatório. Então está errado por conta da palavra servidor. E o item é proibido ao servidor estágio probatório exercer cargo em comissão, função, direção, chefia e assessoramento? Não, está errado. É possível sim, portanto, o gabarito item C. Questão 27, uma questão bem tranquila, né? 1 dia para doação de sangue, 2 dias como eleitor, 8 dias casamento, falecimento também é 8 dias, portanto, o gabarito 1, 2 e 3, item E. Questão 29. Essa questão ela vai tratar sobre o adicional por serviço extraordinário. E tem algumas situações em que não se paga adicional por serviço extraordinário. Comentei várias elas, né, sobre a questão de quem não tem carga horária definida, quem não está batendo ponto, né? E o gabarito é o item A. Quem for ocupante de cargo, comissão, função de confiança. Essa pessoa não faz jus às horas extras, ao adicional de serviço extraordinário, por quê? Porque ela tem que ter integral dedicação ao serviço. Então, por conta disso, a pessoa não recebe esse adicional. Ela pode ser convocada em qualquer momento. Sempre que existir interesse da administração, ela pode ser convocada. E para isso ela está recebendo a gratificação. Então não teria sentido ela estar recebendo outra gratificação, outra adicional por hora extra. Não. Portanto, o gabarito, item A. Questão 28. Questão bem interessante. Foi parecida com o que a gente verifica na prova de nível médio. Só que aqui ele já perguntou o seguinte: a modalidade de remoção que dispensa a análise do interesse da administração. Porque a remoção ela pode ser de ofício, no interesse da administração, a pedido, a critério da administração, e a pedido, independentemente do interesse da administração. Nesse caso, são duas situações: remoção do cônjuge, do companheiro, e por motivo de saúde. Então, o gabarito é o item B. Essa modalidade de remoção que dispensa a análise do interesse da administração é a pedido para outra localidade dentro do estado para acompanhar cônjuge ou companheiro, este também servidor que foi deslocado para outra localidade do estado.
Gabarito B de bola. Questão 30. Ia pedir aí só quais são os requisitos do estágio probatório, que é o ACADI PRORE, né? Assiduidade, disciplina, produtividade, responsabilidade e capacidade de iniciativa. Probidade e pontualidade, não são requisitos. Apesar de que pontualidade está dentro de assiduidade, né? Mas dentro é uma questão até complicadinha, né? Isso daqui. Mas como ela analisou de forma literal, né? Então, o gabarito é o item E. 1, 2, 3, 4 e 5 são os requisitos. Beleza? Questão 31, tranquilidade demais, né? Essa daqui foi bem tranquila. Perguntando qual é a forma de provimento. Reintegração. É a única forma de provimento aqui. Posse não é forma de provimento, é forma de investidura. Eleição, pelo amor de Deus. Transferência e ascensão foram revogados. Não existe mais. Então, item A. 32. Sobre a questão das medidas preventivas, né? Em todos os casos, a medida preventiva não poderá ser prorrogada. Está errado. O afastamento preventivo do servidor é por 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. B. O afastamento do servidor impede o recebimento de sua remuneração. Não, ele continua recebendo porque é um afastamento preventivo. Não estou punindo ele, não estou dizendo que ele está errado. É só no caráter preventivo. C. O afastamento do servidor poderá ser decretado pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Beleza. É 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60, mas o item C não está errado. Caso seja decretada medida preventiva, ela será mantida até a conclusão do processo? Não. É 60 dias mais 60. Passou esses 120 dias, não acabou o processo, o servidor volta para o trabalho dele. E o item é, o afastamento do servidor depende de ordem judicial? Não depende, é uma situação administrativa, portanto, o gabarito item C. Questão 33 e 34. Tu colocou um textinho aí, né? O textinho não vai servir de nada, mas botou para cansar, né? A prova de nível médio estava muito cansativa. Essa aqui estava até um pouco mais, assim, enxuta, mas nível médio estava muito cansativo, muitos textos. Pelo potencial exercício irregular de suas atribuições, o servidor será responsável por suas ações nesse contexto. O servidor será responsável civilmente a reparar danos a terceiros pela própria administração. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, comissivo, doloso ou culposo que resulta em prejuízo erário a terceiros. Gabarito. Porque o item A, ele fala, vai ser civilmente a reparar danos pela própria administração. Aqui, pode ser sim pela própria administração, mas também pode ser pela via judicial, que ele seja obrigado a reparar dano a terceiros, né, numa ação regressiva. É feita uma ação regressiva e aí o servidor é obrigado a ressarcir a administração. C. A lei admite o acúmulo de sanções penais, civil e administrativa pelo mesmo ato realizado pelo servidor, devendo indenizar tão somente dano a terceiros. Não, é permitido sim acumular sanções, mas se tiver um dano para a administração pública, também tem que ser indenizado. Não deve ser indenizado só o dano a terceiros. Não, se tiver dano à administração pública, a administração pública também tem que ser indenizada. Sendo determinada a ausência de autoria ou a inexistência do fato na esfera penal, ainda assim o servidor responderá por esse em sede administrativa. Não, é o FINA, né? Fato inexistente, negativo de autoria. Então, nesse caso, determinada a ausência de autoria ou inexistência do fato na esfera penal, vai ensejar na responsabilidade administrativa. E o item é, o servidor que confessar o ato danoso terá cancelado a obrigação de indenizar, nada a ver. Ele confessou, ele pode ter algumas vantagens atenuantes, né, por fato de ter confessado, mas não vai ter cancelado aí essa obrigação de indenizar, não. Portanto, o gabarito, item B. Questão 34. A apuração de fatos disciplinares é indispensável à preservação dos princípios da administração pública. Conforme o Estatuto do Servidor do Estado do Piauí, a penalidade do processo disciplinar será aplicada pelo governador ou autoridade delegada nos seguintes casos. A gente está no topo da pirâmide, né? A gente está chegou no cargo máximo dentro do Estado, que é o governador. Então, a gente vai procurar aqui punições sérias, né? O item A coloca suspensão. Não, suspensão não chega a ser tão sério para chegar no governador. Então, quem é que vai aplicar abaixo dele? Destituição de função, suspensão superior a 30 dias. Não.
Destituição, advertência, não. Tratar de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Ah, agora sim, ó, coisa séria. Demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, está envolvendo dinheiro. Aí sim. Em todos os casos, a punição será sempre aplicada pelo governador. Não, existe uma situação de direito que quem pode o mais, pode o menos. Então, por exemplo, se o governador pode demitir, ele pode aplicar uma advertência. Ele pode o mais, como é que ele não pode o menos? Só que dentro do direito administrativo também, é como se fosse cada um no seu quadrado. Então, o governador não vai estar se preocupando em aplicar uma advertênciazinha para um servidor. Não, tem uma pessoa, uma autoridade ali, o chefe dele vai estar fazendo isso. Portanto, o gabarito de dado. Com isso, a gente comentou aqui, né, todas as questões. Tudo bem tranquilo, não verifico nenhuma possibilidade de recurso, a não ser essa questão 30, pelo fato da pontualidade aí, e muito parecido com assiduidade, né? Os conceitos são parecidos, mas o texto literal da lei não tem pontualidade. Então, a questão realmente teria o gabarito no item E. Então, guardo vocês aí na nossa próxima correção, já corrigi nível médio, né? Corrigindo agora o nível superior. É porque nível superior é a mesma prova para todos, né? Eu vou conferir, senão eu vou corrigir novamente aí outra prova com vocês. Valeu, pessoal. Fico muito feliz aqui, uma prova dentro do que a gente tinha explicado, né? Quem assistiu às aulas, como eu falei, quem fez a leitura da legislação, conseguiu gabaritar, porque a prova estava assim, nível mediano, nível um pouco difícil, mas dava para resolver um pouquinho com calma, sem conseguir acertar a questão. Valeu, tchau, tchau.